igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, ela é a igreja. Você é a igreja, onde você for. A sua vida, você manifesta o cabeça. Você como corpo manifesta quem te rege, quem te comanda. Se você como igreja, o cabeça sobre você é Jesus, aonde você vai, não importa o que você esteja fazendo, é para a glória de Deus, é para o Senhor. Você é a igreja. É a igreja. A igreja não tem uma forma, ela não tem uma única maneira de ser, ou de se colocar, ou de se compor. Ela é multiforme. Amém? Amém. Agora, o que não pode tirar são princípios, são fundamentos do cabeça, Jesus. Jesus é o cabeça. Amém? O Espírito Santo há de nos dirigir, de nos conduzir em todas as coisas. Em todas as coisas. É muito complicado quando eu ouço dizer assim, a sua vida secular. Isso não existe, amor. Amém? Quem entende isso, querido? Quem entende isso aí, ó? Estão prestando atenção? Ó, vida secular. Ah, minha vida secular. Isso não existe, mano. Vida secular é a segunda vida. É uma segunda vida. Você vive uma coisa aqui no momento, aí lá você vive outra coisa. Não, querido. Você é igreja, aonde quer que você for. Não existe vida secular. Se você vai trabalhar, você trabalha para o Senhor, para Jesus. Porque você é chamado para andar como o teu Deus. O nosso Deus é um Deus zeloso. Zeloso de boas obras. Logo, os seus filhos hão de ser também zelosos. Amém? Tem que ter muita clareza. Deus vem falando sobre esse zelo comigo nesse tempo. E compartilhar isso. Nós buscarmos mais revelação do que é ser zeloso. Ser zeloso de boas obras. Servir a esse Deus que é um Deus zeloso. Deus zeloso. E quando eu meditando, né? Quando chega mais perto daquilo que é zeloso de Deus, para colocar esse atributo de Deus como um Deus zeloso, o mais perto assim que eu vejo é a palavra terrível. Terrível. Eu me lembro uma vez que uma pessoa me criticou. Eu falei só, o nosso Deus é terrível. Aí a pessoa falou assim, não, nosso Deus é consolador. Não, o Espírito Santo é terrível. E na realidade a pessoa não sabe o que significa a palavra terrível. Porque a gente está acostumado, talvez, em filme de terror, né? Então fica assustado. Mas a palavra terrível, ele é abrangente. Ele é profundo. Ele esquadrinha você todo. Ele vai no mais íntimo. Isso é que fala terrível. Terrível é no sentido de abrangente. Então se ele abrange tudo em você, se ele vai até no teu íntimo, ele é zeloso. Porque ele vai lá e limpa tudo. Ele vai lá, ele sonda tudo. Ele vai lá e trata com todos, com o mais íntimo. Por isso que todas as coisas estão nuas e patentes mediante o Senhor. Todas as coisas são nuas e patentes, são registradas. Tudo, mais íntimo. Os fios dos teus cabelos são contados. Ele sabe quantos fios de cabelo tem. Amém? Vamos abrir nossa palavra, né? A palavra do Senhor, nossas Bíblias, né? Em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, verso 19. Na verdade, vamos ler o verso. Vamos ler desde o começo. Apocalipse capítulo 3. Nós vamos estar lendo sobre a carta de Laodiceia. Não me falha a memória. Carta de Laodiceia, a partir do verso 14, 3:14.
3, pai. 3? 14. 3,14. Puxa dois. Mas se não pegar mais uma, tá fazendo o sol pra cá. Como é que é? Mostrar os rostos bonitos também, né? 3,14. Amém? Vamos chegar no 19, mas começando no 14. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Tá, amados? Muito importante. Quando fala do princípio da criação, falando desse Senhor, desse nosso Deus, entendeu? Quando fala do princípio da criação, não no sentido de Jesus criado, mas no sentido de que ele vê todas as coisas desde o princípio da criação. Ele foi morto desde a criação do mundo. Então, a apresentação de Jesus, quando fala de alguém que começa a sondar a sua vida desde o começo, desde o ventre da sua mãe, ele já sonda, ele já te olha, ele sabe tudo. Então, a carta aqui está apresentando esse Deus de uma forma zelosa, de que ele te conhece desde a criação, que ele morreu por você desde a criação, que ele manifestou o seu amor desde a criação, o cuidado sobre a tua vida desde a criação. Amém? Desde a criação do mundo, desde a sua criação, desde todas as coisas, porque ele vai considerar todas as coisas, principalmente a tua palavra. Presta atenção, palavra. Por quê? Porque a palavra foi manifesta a você. Nós temos que crer na palavra, tá, amados? Crer na palavra. Jesus ele falou assim, ó, eu não vou dar mais testemunho não. Vocês estão procurando testemunho? Eu vou dar o testemunho de Jonas. Ele falou assim, ó, vocês então vão ver, vão saber, vão ouvir, vão falar que eu fiquei assim como Jonas 3 dias no seio da terra. Amém? O que é isso? É que nós temos que considerar a palavra, amado. Hoje nós temos condição de viver uma vida mais íntima com o Senhor, mais perto do Senhor, mais aliançado do Senhor, porque nós temos uma palavra escrita, uma palavra revelada, e que não tem nenhuma dificuldade essa palavra, tá, mano? A Bíblia, ninguém deixa de cumprir a Bíblia porque não sabe ler, porque não sabe escrever, porque não tem estudo, porque não fez teologia. Nada. Os mandamentos são tão simples e claros. O que falta em nós é zelo. Falta em nós é zelo. Ele diz o 15: eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E unjas os olhos com colírio, para que vejas. As crianças quietinhas aí, amém? Cooperam aí. E aí a criancinha que começar aí, muito barulhinho, mamãe dá uma voltinha, traga, amém? Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Sê, pois,
zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Quando eu leio um texto desse, tá, amados? Geralmente nós temos todos nós, né? Temos assim um temperamento, e nesse temperamento nosso, ele muitas das vezes ele coopera para que nós venhamos a ter uma ótica errada das coisas, ou focar para o outro lado. Amém? Então olha só, mano. Ele diz assim, ó, assim como eu me assentei no trono de meu Pai, assim como eu venci e assentei. Se eu não viver uma vida, mano, com um zelo de crer na palavra, de me voltar para a palavra e saber que eu não é questão de céu. Amado, a pessoa fica, eu vou para o céu, preocupado com o céu. Amado, a essência é, tenta imaginar você assentado no trono que Jesus assentou. É a promessa aqui. Ele tem uma promessa. Só que eu tenho que crer nisso. Mas também eu tenho que crer que o meu Deus também é zeloso. Que o teu Deus é zeloso. Que Jesus é zeloso. E ele fala assim, ó, arrependa-te. Tem que haver em nós um arrependimento. Qual o arrependimento que ele está tratando aqui, amados? De nós não sermos zelosos. De nós não sermos zelosos. Ele tem algo contra nós. A nossa falta de zelo. E ele quer que a gente se arrependa. Por quê? Eis que estou à porta e bato. Então não precisa de dificuldade de interpretação, mano. Jesus está à porta. Ele está do lado de fora. Ele está falando a uma igreja. Ele está do lado de fora do teu coração. Ele não está no teu coração. Ele quer entrar no teu coração. Ele quer entrar na tua vida. Ele quer entrar na tua casa. Ele quer entrar e fazer toda uma mudança conforme ele. Toda uma transformação. Se tornar nova criatura. Mas você, nós não somos zelosos. Não somos zelosos. Não há zelo. O zelo impede dele entrar no teu coração. Porque o que é o zelo? Ó, vou ser prático aqui. Se o teu coração não é um coração zeloso de boas obras para com o Senhor, ele começa dizendo, ó, eu sei as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu sei que você não é zeloso. Eu estou querendo entrar no teu coração, estou querendo transformar, estou querendo trazer revelação, mas você não é zeloso. Então, o que é a falta de zelo? Você tem algo mais no teu coração. Você tem algo mais no teu coração. O teu coração não é puro para com o Senhor. Um coração puro para com Deus. Amados, eu lembrei o nome do moço que falou essa frase. Eu não sei falar bem o nome, se é isso mesmo. Acho que é Martin Luther King. Isso mesmo. É isso mesmo? Então ele diz o seguinte: se nós não tivermos uma boa razão para morrer, esse moço foi muito revelado. Se nós não tivermos uma boa razão para morrer, a pergunta é: você tem uma boa razão para morrer? Você tem algo? O que é o teu algo? Que você tem, que você fala assim, não, é por isso que eu vou morrer. A minha vida está fundamentada nisso aqui, ó, eu vou morrer por isso. Você tem que avaliar no teu coração o que é. Porque ele diz assim, ó, se você não tiver uma boa razão para morrer, é porque você também não tem um bom motivo, uma boa razão para viver. A sua motivação, a sua razão de viver ainda são coisas perecíveis. São coisas duvidosas,
são coisas nebulosas. É a sua razão de viver. E com isso, eu estou fora do teu coração. Não tem como eu entrar no teu coração. Não tem como eu entrar. Porque eu faço uma aliança. O pacto que Jesus faz conosco é de quê, amado? É de vida ou é de morte? Ele te dá a vida, mas o pacto é de morte. Ele te dá a vida, mas o pacto é de morte. O seu dia a dia é para o Senhor, é para Ele. O teu zelo deve ser para Ele. Jesus, amados, olha só, Jesus ele diz assim, ó: Pai, o zelo da tua casa, o zelo com a tua casa, ó, eu vou até explicar. O zelo com a tua casa, Sergiano, o zelo com a tua casa, Rita, o zelo com a tua casa. Jesus está falando, porque até no texto de Apocalipse aqui, ele está falando aquele que foi criado desde a criação. Né? Ó, soberano da criação. O testemunho fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus. Esse Deus agora zeloso com a sua vida, que deu esse Jesus. Que operou na vida desse Jesus, para que esse Jesus, ó, morra antes da fundação do mundo por você. Porque a Bíblia diz que ele foi morto, em Pedro diz que ele foi morto desde a fundação do mundo. Melhor, desde a fundação do mundo. Por quê, amado? Porque ele tem um zelo com a tua vida, te conhece. E ele faz agora um pacto com você de morte. De morte. Para que você tenha a vida. É Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Paulo diz assim, ó: estou morto com Cristo. Estou crucificado. Estou morto com Cristo. Vivo, não mais eu não vivo mais. Agora a vida que eu vivo na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Paulo agora começa a viver a sua vida dia a dia na revelação de Jesus, porque Jesus, ele tinha essa relação com o Pai de ser zeloso com cada um de nós. Lá na purificação do templo, lembra? Ele fala só, a casa será chamada casa de oração. Ele estava falando de um tratamento, de uma revelação naquele momento para aqueles homens que não queriam expor os seus pecados. Ele fala assim, ó, esse lugar aqui, que ainda então estava num tempo de transição, tá, mano? Num período de transição, ó, esse lugar aqui, vocês vêm para esse lugar aqui para se expor, não é para esconder o pecado de vocês. Agora vocês estão aí escondendo o pecado de vocês. Vocês estão aí se ocultando, fazendo um negócio, roubando a glória de Deus, porque quem ficava sabendo, porque o alvo de Deus, amado, o alvo de Deus nesse período da purificação do templo, que é a questão de Jesus, tratou os fariseus ali, os doutores da lei, que eles negociavam, eles pegavam lá o boi e trocavam pelo pombinho para ocultar o pecado, porque de acordo com o animal que se levava era exposto. Então Deus estava tratando ali o seguinte, ó, vocês estão tomando a minha glória. Por quê? Porque a minha vontade é que a igreja, que o corpo seja exposto. Todo mundo tem que ver. Se você esconde o pecado do teu irmão e guarda para você, você está tomando a glória de Deus. Se você esconde o pecado do teu irmão, você está tomando para si a glória de Deus. E a Bíblia fala que isso é blasfêmia. Se você esconde o pecado do teu irmão e não confessa, não trata, não vai ao irmão, você não está sendo zeloso e você está tomando para si a glória de Deus. E isso, olha só, isso consome Jesus. Jesus falou assim, ó, o zelo da tua casa, eu quero que ele fique exposto. Isso tem que ser notório. Todos têm que saber, porque somos um só corpo. Pecado é para ser exposto.
Pecado não é para ser escondido, não. Se você esconde, você está faltando com zelo. Porque aquele desde o princípio está dizendo assim, ó, eu sei as tuas obras. Arrependa-te. Arrependa-te. Eu sei as tuas obras. O que ele está querendo dizer? Ó, confessa esse negócio. Abre. Expõe. Por quê? Porque eu tenho ministrado na vida do meu corpo, na vida da minha igreja. Jesus falando, eu tenho ministrado. E lá, assim como eu sou zeloso do meu Pai, recebi o zelo do meu Pai, estou tratando aqui, estou metendo chicote aqui, ó, vocês também têm que tratar. Porque nós temos que ser imitadores de Cristo. Vocês também têm que ser zelosos de boas obras. Amém? Explicar. O ministério de Davi, por exemplo, ele fala assim, ó, o zelo da tua casa me consumiu. Porque Davi também usou essa palavra nos Salmos. O zelo da casa. E quando você vai ver a trajetória de Davi, a manifestação desse zelo dele com a casa, ó, ele como casa, cada um de nós como casa de Deus, como corpo, o que ele fez? No Salmo 51, o zelo dele com a casa, o que ele fez? Quem sabe? E Davi fez, Salmo 51, zeloso com a casa de Deus, hein? A revelação, zeloso ele com a casa de Deus. O que ele fez? Confessou o pecado. Confessou o pecado, abriu tudo. Senhor, somente contra ti pequei. Poxa, gente, mas é tão simples a revelação. Tem uma pessoa que às vezes falou comigo assim, não, mas Davi estava confessando para Deus. Nós devemos confessar para os irmãos. Primeira revelação, amados, que vocês não sabem. Davi fez em oculto, o profeta Natan falou com ele assim, ó, agora vai ser, você fez em oculto, né? Mas eu agora vou tratar Deus, vai tratar você agora, que vai ser em praça pública, assim, ó, no terreiro, assim, ó, do palácio lá, ó. Vão ficar com as suas mulheres, todo mundo vai ver. Expôs, e foi por causa do pecado dele. Mas só que o detalhe é o seguinte, a própria Bíblia, está tudo escrito. Se fosse assim, nós não saberíamos. Como é que nós sabemos? E a revelação de Jesus aqui em Apocalipse que a gente leu aqui é a qual? Qual que é a revelação? Lembra que eu falei? O que desde a criação é que você tem que considerar, tá, amados? Que Davi é teu irmão. Só que viveu, sei lá, 5.000 anos atrás. Quem que é o nosso pai na fé? Hein? Abraão? Ó, amado, isso está falando de vida, de verdade. Você considerar isso. E você, quando deita na cama, está andando, você considerar assim, poxa, Abraão, poxa, meu pai na fé. Você considerar, com o meio do pecado, você fala assim, poxa, Paulo morreu, Paulo sofreu agravo por causa dessa palavra. Ele cria na palavra, ele ministrou a palavra. Eu tenho que crer. Meu irmão morreu sofrendo por causa do evangelho. Amém, queridos? Isso fala de zelo. Zelo com a casa, zelo com a revelação, zelo com a palavra. Porque eu considero o irmão quando eu venho para a luz. Eu considero o irmão quando eu falo a verdade. Eu considero o corpo quando eu falo a verdade. Quando eu ando em toda a luz. Isso é zelo com a casa. Isso é ser zeloso de boas obras. Amém, querido? Tem clareza disso? Olha só. Em Lucas, me fugiu aqui, não sei se é Lucas 16. Fala uma passagem de Lázaro. Lázaro, não é uma passagem, na realidade até os teólogos não sabem muito bem, e muito menos eu. Só que eu sei que nós temos que ir porque está escrito lá. Eu acho que é Lucas, vamos ver se é isso mesmo. Deixa eu Apocalipse, Lucas 16. Lucas 16. É a passagem de Lázaro. Isso mesmo, é Lucas 16. Lucas de Lázaro? Lucas, aqui fala a parábola do rico e Lázaro.
16. Sei bem, então. Enfim. 16. A palavra diz assim, queridos. Lucas 16, versículo 19. Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Grava bem isso. A questão nem tanto se era rico, mas é que ele vivia uma vida esplendidamente regalada. Uma vida de fartura, uma vida de muitos bens, vamos dizer assim, de muito dinheiro. Ele fala assim, ó, e havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham e lambiam-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que, se quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. E disse ele, ou seja, disse o rico, rogo-te, pois, ó pai, que me mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhes Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse, se não ouvir Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Primeiro passo aqui interessante, 2 vezes ele deixa claro, tem Moisés e os profetas. E aí, vamos compreender, tá, amados? Que é a palavra. Olha só que eu falei revelação, você crê na palavra, o que Paulo, nosso irmão, que quando Jesus falou aqui ter Moisés tinha morrido há mais de 4.000 anos atrás. Ele fala só, mas você tem Moisés, por que está falando que tem Moisés? Tem a palavra, tem a lei que você escreve, vocês acreditam, tem a Torá, tem a palavra e tem os profetas. Entende? Os profetas de Deus que seguem. Então, ele aqui está considerando, falando 2 vezes que tem pessoas que vão estar falando, ou seja, quem vai cooperar com você é teu irmão. A revelação veio do Espírito Santo, mas é teu irmão. É teu irmão que vai tocar, é teu irmão que vai fazer você ser zeloso, você ser cuidadoso com a obra. Mas qual a obra? A obra de Deus. Qual que é a obra de Deus? Que Deus quer fazer no teu coração, dentro de você. E aí, um irmão coopera com o outro. Um irmão toca no outro. Como que seremos zelosos, amados, de boas obras? Tocando um no outro. Toda vez que um irmão vai levar você ao zelo, pode ter certeza, amado, não é uma coisa que vai descer tão suave aos teus ouvidos. Não vai ser, todas as vezes vão ser tão agradáveis. Mas você tem que seguir sendo zeloso com o teu irmão. Então aqui, amados, nessa passagem aqui, existe um princípio também. É que um vivia uma vida arregalada, folgada. Tudo pode, tudo bem.
E a vida cristã não é assim, querido. Eu trouxe minha Bíblia. A Marcelinha fica muitas vezes comigo assim: pai, por que não? Algumas coisas ela entende, a gente vai explicar. Mas a criança fica assim, muito assim: ó, por que não? Por que não? A gente vai tenta explicar. Mas o que vai forjar a viver uma vida zelosa, muitas das vezes por causa da nossa carne, é ouvir o não. É ouvir o não. Amém, irmão? Ó, pode ter certeza, grava bem isso. A maioria das coisas que você vai ouvir, não do teu pai, da tua mãe, do teu discipulador, enfim. A maioria dos não que você vai ouvir, no futuro, eles poderão ser sim. A maioria deles vão ser sim. Por quê? Porque é uma questão de maturidade, é uma questão de revelação, é uma questão de entrega. Lembra de Paulo e Barnabé? Era uma questão de levar ou de não levar. Antônio Marcos, João Marcos, de não levar o João Marcos. De levar ou não levar. Primeiro Paulo falou não, mas depois a coisa fluiu, ele poderia ser levado depois. Então nós precisamos ser, mas Paulo, o que Paulo foi? Paulo foi zeloso. O zelo do Paulo era tanto que ele teve que discutir com Barnabé acerca dessas coisas. De levar ou não levar. Então você, querido, ó, é chamado a ter uma vida de zelo. Outro detalhe nessa passagem. Um tinha, né, que eu falei, um tinha alívio, outro tinha tormento. E depois trocou a coisa. Então saiba de uma coisa também. Muitas das coisas hoje que é tormento para você, que é dificuldade para você, o Senhor vai transformar isso em bom. O Senhor vai te fortalecer. O Senhor vai trazer revelação. E vocês vão então falar assim, meu Deus, é isso mesmo. É. Ó, um filho que foi embora. Tenta imaginar. Um filho indo embora. Mas como que Deus suportou a questão em relação a Jesus, de tratar Jesus, de moer Jesus? Mas o pai do filho pródigo, ele liberou o filho, sabe por causa de quê? Porque ele tinha certeza do depósito, ele tinha certeza do zelo que ele vivia com aquele filho. E ele fala assim, ó, ele vai, mas eu sei que lá não é melhor do que aqui. Isso é zelo. Com a esposa tem que ser zelosa com o esposo de maneira tal que se ele for, ele vai bater lá na frente e falar, não, lá é melhor, deixa eu voltar. Porque foi zelosa. Uma esposa, né? Vai embora. Né? Keila. Amém, Keila? Pode falar, filho. Amém. Foi zelosa, gente. O Heloísa teve um zelo. Aí ela discerniu, né? No caso ela discerniu. Não, gente, vou voltar. O Heloísa é melhor, ué. Vou voltar, gente, vou voltar. Eu me lembro que muitos ficaram assim, mas aí, gente, não tem Jesus. A gente apresenta Jesus para ela, ué. A gente apresentamos Jesus. Mas a consciência dela, qual foi? Não, eu vou voltar. E não só ele tinha memória do que o Heloísa era no passado, mas também ouve-se. Lembra da fama de Jesus? Mas também ouve-se de Heloísa, ó, que Heloísa mudou um pouco mais ainda. Recebeu Jesus como Senhor. Tá melhor. É água em vinho. E que Keila pensou? Eu vou voltar, ué. Mano, raciocínio lógico. Vou voltar. Vou ficar aqui, nessa miséria, sofrendo, apanhando. Ué, posso tudo escuro, tudo nebuloso, triste? Não, ué. Se lá tem luz, tem alegria, eu vou voltar. Volta para casa, querido. Mas nós temos que ser zelosos. A Heloísa foi zeloso, tá, mano? Esse irmão teve várias bandejas assim, ó. Toma! Apresentaram meninas pra ele. Apresentaram muito. E ele, os caras sérios, né? Louvado seja Deus pela vida dos pais, né? Menino sério, discerniu. Que igreja é essa que coloca... Isso não é igreja sem zelo, ou não é nem igreja. Olha, que pega uma menina, mostra, aí lá, um bom partido. Ó, mano, tá fora. Tem que ter zelo. E o zelo vai te conduzir a uma vida plena, uma vida com o Senhor, uma vida eterna. Porque, ó,
Nessa passagem aqui, amado, uma coisa interessante. Percebe-se que, você vai ler aqui, que havia um rico e um mendigo. Eles habitavam na mesma cidade. A Bíblia fala que o mendigo estava sempre na porta do rico e desejava comer das migalhas. Isso quer dizer que ele não comia. Não? Mas como nós somos chamados para ser? Nós somos chamados, alguém aqui é chamado a vir aqui na frente dar um testemunho de que conseguiu alguma coisa, de que é bom, de que cresceu, de que conquistou. Hein? Que a empresa foi, que tem um monte de funcionário, que tal, que ele venceu. Isso é testemunho de Satanás, mano. Isso é testemunho de igreja não zelosa. Porque o corpo é que tem que vencer. É o corpo que tem que vencer. Não adiantava Lázaro, o rico, né, ser rico. O que propõe o evangelho é que ele, um recebesse o outro. Um abrigasse o outro. Um cooperasse com o outro. Um dividia, lembra de Zaqueu? Dividia com o outro a riqueza. Amados. Essa é a proposta bíblica. Porque tudo vai perecer. Tudo vai. Se você não granjear amigos, isso é zelo, com o dinheiro da injustiça, tá? Dinheiro da injustiça, irmão, porque não existe dinheiro justo. O dinheiro em si é um Deus. Você tem que usar o dinheiro. Usar o dinheiro. Mas eu fiquei muito preocupado. Você já não me lembra um dia que eu fui estar com os irmãos falando em comprar terra. Comprar terra, um campo muito grande para levar a igreja, para guardar a igreja, porque vai acabar alimento, vai sofrer não sei o que. Meu Deus, o irmão regrediu. Mas que isso, gente? Falei com um amado ontem, falei só, se tem uma coisa que vocês ouvem de mim isso aqui, e no dia que tiver, vocês me tratam. No dia que eu tiver juntando dinheiro, que eu ajuntar dinheiro, o Marquinhos tem 2.000 no banco. Amado, se vocês não souberem para que é, e com a aprovação de todo, é pecado. É pecado. Está fora da palavra. A palavra diz para que não ajunteis tesouro aqui na terra. Amado, não vem com interpretação fora. É simples e direto. Jesus não quis falar nada, ele só quis falar isso. Não ajunte dinheiro, isso é zelo. Isso é zeloso. Sabe o que é zelo? Porque se hoje eu juntar 1.000, pode ter certeza, tá? Mês que vem tem que ter pelo menos 1.500. E se tem 1.500, no outro mês tem que ter 3.000. E daqui um dia, tá aí, por isso que dá esses escândalos. Porque não obedecem, não são zelosos com o que a palavra diz. A palavra diz para não ajuntar. Para não ajuntar. Uma coisa é nós termos. Outra coisa, o pastor fulano tem, o irmão tal tem tanto. E avalia mesmo. Vou falar uma coisa, tipo essa loucura. Se tem alguém ficando rico entre nós, coloque na conta da igreja. Na igreja que eu falo de corpo, de alguém, traz a luz. Porque se junta dinheiro escondido, mano. Se junta dinheiro sem o corpo saber, sem o corpo ter acesso, é pecado, querido. Ajuntou o celeiro lá, encheu de coisa no celeiro. Minha alma, fica folgada. Aí, olha, o celeiro tá cheio. Vocês conhecem a palavra? O que a palavra diz? Louco! Essa noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem é? Grava bem um zelo também. É para quem você faz. Amado, se você faz alguma coisa para o Senhor escondido, não é para o Senhor. Não é para o Senhor, pode ter certeza. Não é para o Senhor, não é para Jesus não, tá, filho? Porque Jesus é um Deus de luz. Amém, queridos? Amém. Tem que ter clareza. Você prática aqui, Hoje nós temos a Patrícia aí, tá ralando, trabalhando. Todos os irmãos trabalham também.
Nós trabalhamos, mas tá trabalhando. Uma situação tão simples, você sair vendendo as coisas num calor. Poxa, ela tá lá vendendo, eu com 5 mil no banco. Ué, igreja? Em Apocalipse diz sinagoga de Satanás. Amado, nós temos que ser zelosos de boas obras. Nós temos que saber para quem nós fazemos. Ó, amados, para quem nós fazemos. O nosso Deus, você pode pegar a palavra zeloso, zelo, vários textos que diz que Deus condenou, tratou, puniu, porque Ele era zeloso. Ele é abrangente, Ele é terrível. E nós também temos que ser zelosos. Zelosos de boas obras. Ser cuidadoso, servir. Ó, o Lázaro deveria ser cuidado materialmente por aquele rico. Segundo a parábola aqui, mas não. Ele foi e viveu para si a sua riqueza. E o outro padecendo. O nosso Deus é justo ou é injusto? Hã? Ô querido, então nós precisamos saber. Então como é que a gente é zeloso? Quando a gente agora absorve o outro. Porque Isaías 45:20, quando fala de idolatria, quando fala de você não adorar um outro Deus, de você não fazer para si uma imagem de escultura, ele não está tratando nem tanto da imagem de escultura, propriamente dita. A imagem de escultura ela foi gerada por causa de um coração. Que Isaías 45:20 ele inicia dizendo: ajuntai-vos, como nós estamos ajuntados aqui, congregai-vos, que está mais perto, estar confrontando um ao outro, tratando um ao outro. Isso é congregar. Quando a gente, lembra de Hebreus 10:25? Só que tem outra coisa mais importante, Isaías 45:20. Ele fala assim, ó, chegai-vos juntos. Agora tenta imaginar um homem pobre na rua, cheio de chagas, e um rico vestido de púrpura, um dando a mão o outro e andando pela rua. Dois amiguíssimos que decidiram agora viver uma vida junto, em comunhão, ser um só, como igreja, como corpo. E ele, um rico, vestido, lindo, bonito, bem vestido, rico, numa Ferrari. Ele então desce de uma Ferrari, o meu amigo Lázaro ali, o meu amigo pobre, todo lascado, ele dá a mão e passeia com ele, coloca ele na Ferrari. É incoerente, não é? É incoerente. A Bíblia diz que o bom samaritano, né, ele vê uma pessoa que está mal, ele cuida de tudo. Ele cuida das feridas, das chagas. Ele coloca nos ombros. Ele coloca essa pessoa, esse pobre na Ferrari. Ele coloca numa hospedaria e fala, ó, gasta tudo com ele, do bom e do melhor, e põe na minha conta. Eu vou te dar um pouco aqui, se precisar de mais, eu tenho mais. Eu vou dividir, eu vou dar. Porque não pode um viver em abundância e o outro viver em necessidade. Isso não é igreja. Isso não é igreja. Amém, queridos? Amém. Ser zeloso com a casa. Amados, seja zelosos com os teus filhos. Seja zeloso com a tua esposa em tudo. Eu falei agora de corpo. Agora falando você dentro da sua casa, onde as pessoas te conhecem melhor. Andei com o Bruno aqui, ó, sobre a questão dos jovens aqui. Estão fazendo um grupinho aí de canções. Deve-se fazer e tem que crescer mesmo. Mas saber, quando a gente está aqui, seja fazendo o que for, você aí do lado, você está ministrando. Se ministra a vida. Isso não tem vida, não tem como ministrar, tá, mano? Se ministra vida. Vida de Jesus começa com a morte. Vida começa com a morte. Se você não tiver uma boa razão, avalie qual é a tua razão, qual é o teu motivo para você morrer. Porque tem gente que suicida porque a namorada foi embora, tem gente que suicida porque foi achado o seu pecado, tem gente que suicida porque ficou pobre,
Tem gente que tira a vida, morre por vários motivos. Hã? Mas agora, querido, o mais interessante para o Senhor, ó, é você poder, é você ter lá o dinheiro e dividir. É você ter um esposo, uma esposa, e você agora poder liberar ela. Você poder tratar ela sem medo de perder. Sem medo de perder, porque você tem o Senhor, você vive uma vida para o Senhor. E aí o esposo, a esposa, o dinheiro, tudo tem que ser para a glória dele. Se não for para a glória dele, não serve, irmão. Amado, não serve. Queridos, volto a dizer, bater nessa questão. Se de fato, tudo que está escrito aqui, você crê que vai se cumprir, é incoerente nós darmos tanto valor às coisas materiais para vivermos com elas 60, 70 anos, 80 anos e trocar tudo isso pela vida eterna. E se nós fazemos essa troca é porque no fundo, nós não cremos numa vida eterna. Nós não cremos que vamos ter que sentar no trono. Sentar no trono de Deus. Vencer como Jesus venceu. Porque no fundo nós não cremos. Amém, querido? O Senhor está à porta. Ele está batendo. Mas Ele quer entrar. Só que quando Ele entra, Ele é zeloso. Ele é zeloso. Amados, o zelo de Deus sobre a vida. Lembra da passagem do endemoniado? Pessoa cheia de demônio. Vem, expulsa aquele demônio daquela casa, daquele corpo. Ele sai e vai para lugares áridos. Mas ele vê que o dono daquela casa, ó, a casa, lembra bem, tá, Márcio? Eu sou casa, lugar de Deus. Ó, aquela casa não é adornada. Não foi colocado algo dentro dela. Não teve um alimento, algo entrando dentro dela. Sendo toda mobiliada, enfeitada, adornada. Aí, ó, ele vê. O inimigo vem, Satanás vê que aquela casa está sem zelo, não tem quem que zela por aquela casa. Ele vai, traz consigo mais 7 espíritos. E aí fica então 8 espíritos dentro daquela casa. Dentro daquele ser humano. Daquela pessoa. Dentro daquele irmão. É o que a palavra diz. E aí, queridos, fala assim, ó. E o estado daquele homem é pior do que o primeiro. Ou seja, as práticas. Aí a gente vê alguém que se diz irmão, alguém que se diz crente, evangélico, cometendo práticas piores do que os ímpios. Por quê? Porque não é zeloso, porque não há zelo, porque não há cuidado, porque mente perto do filho, porque se ira perto da esposa ou com a esposa, faz um monte de coisas que não é, que o Espírito Santo sai, porque o Espírito Santo é sensível, o Espírito Santo é zeloso, querido. Amém? Amém. Grava bem isso, tá, mano? Ouve bem isso. Seja zeloso. As suas obras, elas têm que ser obras melhores. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus zeloso. Você tem que limpar a casa. E tem que encher essa casa. Mobiliar essa casa. De quê? De boas obras. Se encher de quê? Amado, nós somos chamados a meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Leia a palavra, orar, vai estar com os irmãos, seja brincando, seja capinando, seja fazer o que for. Olha só, tem que fazer para a glória de Deus. Tem que fazer para a glória de Deus. Nós temos que ver, reconhecer o Senhor. O provérbio diz isso. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Isso é zelo. Tudo que você vai fazer, ir, não ir, tem que ter a aprovação de Deus. Falar, não falar, tem que ter a aprovação de Deus. Deus há de falar, amado. Deus fala.
Ele é um Deus zeloso que fala com o teu povo. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Queria ficar de pé nesse tempo. A gente está orando. Pedindo a Deus revelação. Amém, irmão? Olha só. Jeremias 48, 10. Diz assim, ó. Maldito é todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. O que é a obra do Senhor, mano? E aí, queridos, tem que ter revelação. Vou falar daquela né, consagrada já brincadeira que eu faço aí. Eu lembro quando a gente saiu desse formato, que a gente foi vender uns bancos. Os bancos novinhos, eu vendendo os bancos barato, ele precisando dos bancos. O pastor lá falou assim, ó, Marcos, eu queria ficar com os teus bancos, mas eu sou muito zeloso com a igreja. Eu gosto da igreja arrumadinha, tudo certinho, zeloso com a igreja. E aí, os teus bancos têm 2,40, os meus têm 2,30. Os meus bancos é maior. Então chega o visitante, chega o irmão na igreja, aquela beiradinha assim dos bancos, ó. Não vai dar certo. Então não tem. E não ficou, tá, mano? Mas vai ver a vida daqueles irmãos, vai ver a vida desse pastor. Vida infrutífera. Vida infrutífera. É carente hoje de um milagre. Mas não tem revelação, mano. Zelo, ó, ser zeloso, não fazer a obra do Senhor relaxadamente, fraudulosamente, ou melhor, fazer a obra do Senhor com zelo, ao contrário disso, é eu cooperar com a minha esposa, quando eu sou sensível com a minha esposa, quando eu cuido, quando eu trato, quando ela fala algo, filha, não é bem assim, filha, está no teu coração, quando eu sou zeloso com isso, quando eu corrijo meus filhos, viu lá, fui lá, com maior carinho, mano, peguei a Clarice, cara, fui lá e amei ela com a vara, entendeu? Isso é zelo, somos zelosos. Porque a obra do Senhor é a obra que Ele quer fazer nos nossos corações, Então você tem que ser zeloso com teu irmão, com teu filho, com tua esposa. Ser zeloso. Amém, querido? E quem é igreja não fala assim, mamãe é chato, papai, pega no pé. Não fala isso. Quem é igreja e quer agradar o Senhor diz, obrigado. Obrigado, o Senhor está me trazendo para debaixo do cuidado, das asas do Senhor. O Senhor está me trazendo para o esconderijo do Senhor, para ficar guardado com Ele. Amém, querido? Em nome de Jesus. Vamos orar? Que a nossa oração seja uma oração, tá, amados? Amém? Oi? Amém, filha? Amém? E eu estava no caminho de uma cirurgia, né? Muito sábado.